Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio do Psicast Vibe, o podcast onde a cabeça é o papo é cabeça. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante que é saúde mental. E para falar sobre esse tema, eu vou apresentar as nossas convidadas. Lembrando que eu sou Carmen Lúcia Goba, psicóloga clínica escolar, doutora em psicologia pelo FRJ. Temos aqui a Luciana Lamblé e temos aqui a Jéssica Torres, que vão se apresentar também. Olha, é um prazer imenso estar aqui novamente, meu terceiro episódio. Parceira de episódios. Já estou muito à vontade aqui, inclusive. Gostaria de agradecer mais uma vez um convite, é um prazer discutir com vocês, debater com vocês, né, assuntos tão importantes, tão fundamentais para a contemporaneidade. Hoje, ao lado aqui da Jéssica, também é uma pessoa que eu admiro muito, conheço de outros espaços e outros carnavais. Então, estou muito feliz mesmo. Eu sou Luciana Lamblé, sou professora do ensino básico e superior, professora de História, doutora em História, pesquisadora também. Então, espero muito contribuir legal. Um pouquinho para o debate. Olá! Queria agradecer pelo convite, pela oportunidade de trocar com vocês, que são pessoas que eu tenho um grande apreço. Um tema que me é muito caro, saúde mental, né? Sou Jéssica Torres, especialista em clínica psicanalítica e em psicanálise e educação. Beleza, estamos aqui com duas pessoas inteligentes e competentes, gente que eu também admiro muito. Então vamos começar. Eu vou começar falando sobre uma coisa interessante, que é a história de uma funcionária de uma empresa chamada Marilyn Parker, que em 2017 pediu 2 dias de afastamento porque ela tinha problemas de depressão e ela precisava cuidar da saúde mental. E o CEO da empresa dela não só deu os dias para ela, né, cuidar da saúde mental, mas parabenizou por ela se preocupar com isso. E esse vídeo, não sei se foi um vídeo exatamente, um áudio, mas viralizou, né? E as pessoas começaram a pensar sobre isso. Eu sou de uma época, né, quando eu me formei, eu já me formei há muito tempo, falar de fazer terapia de saúde mental era quase como se fosse uma coisa muito estranha que você tinha que esconder, né? Os pacientes às vezes ficavam escondidos para chegar no consultório. Então, a gente pode ter uma impressão muito equivocada, né, do que seria cuidar da saúde mental. Então, acho que é importante, primeira coisa, é que cuidar da saúde é um bem muito precioso. E não é cuidar da saúde mental, da saúde como um todo, porque não dá pra gente fazer uma coisa cartesiana e separar. Aqui é saúde física, aqui é saúde mental, e as coisas não conversam. A gente sabe que é tudo muito integrado, né? E é quando você realmente se preocupa, né, com o seu bem-estar, tem condições de ter um bom bem-estar, né, social, ter habilidade para lidar com as suas dificuldades e ser produtivo, lidar com a vida. Quer dizer, é uma coisa importante que você ter condição de lidar com os estresses da vida normais, né? Não ter estresse, viver no nirvana, tenho saúde mental. Mas não é exatamente viver num mundo maravilhoso, mas ter condição de estar habitando esse mundo, contribuindo e etc. Mas aí eu queria também, aí começando com a Jéssica, trazendo essa pergunta para a psicanálise, né? Que seria a saúde mental. E, Luciana, como é que a gente vê isso, né? Como é que você tem visto isso, né, no seu cotidiano? Então, vamos para a Jéssica agora. Então, quando a gente vai falar de saúde mental, principalmente para a psicanálise, a gente precisa pensar que o mal-estar, ele é intrínseco à existência do sujeito. Então, não vai haver um sujeito que está livre de ter o mal-estar, né? E aí, falar de saúde mental nesse atravessamento, nesse recorte, é pensar que é preciso construir recursos para se haver com a vida, com as cobranças, com as demandas, a expectativa. Talvez no senso comum a gente poderia apontar algo mais como um equilíbrio. Né? Acho que seria o ponto onde a gente gostaria de chegar. Né? Eu acho que cada vez mais tem se falado de saúde mental. Eu acho que o boom aí para a gente foi a pandemia. Exatamente. Né? Muito se falou sobre os profissionais que estariam na linha de frente, quais seriam os efeitos do isolamento social, né? A procura por acompanhamento nesse período cresceu exponencialmente. Exatamente. Né? Então, eu acho que ali foi possível trazer um olhar mais atento para essas questões de saúde mental, pensando num viés biopsicossocial.
né? O biológico, o psicológico e o social. Acho que esse é um atravessamento que a gente não pode deixar de fora. E entendendo também que lá na pandemia e acho que até hoje a gente viu lá na época, todos os serviços, quase 92% dos serviços de saúde mental foram fechados no mundo para dar conta da questão de lidar com aquele agente patogênico, enfim. E hoje, até hoje, é uma coisa extremamente carente, né? Você não tem tantos serviços disponíveis, isso em termos de globo e em termos de Brasil nem se fala, né? Como a gente pode cuidar, ter profissionais que sejam antenados e preocupados e serviços que possam cuidar da saúde mental da população como um todo. E aí, Luciana, me fala aí, como é que você está vendo isso na escola, onde você trabalha? Como é que a questão da saúde mental tem sido vista e tem sido... você acha que tem piorado assim, aos seus olhos? Assim, as pessoas estão mais doentes? Né? Como é que você está vendo isso aí? Eu vou jogar essa pergunta para ela também. Eu acredito que, justamente pela questão biopsicossocial, a gente não pode, ou não deve, né, falar de um sujeito adoecido sem falar de uma sociedade que adoece, né? E de um sistema que adoece. Então, quanto mais a gente tem um aprofundamento de um sistema, né, com uma cobrança absurda, com um viés de cada vez mais de individualização do sucesso, um sucesso que é inalcançável, inatingível, que ninguém para pensar, não, qual é a sua definição de sucesso? Porque, para mim, a definição de sucesso é o que a Jéssica falou aqui, que no senso comum seria o equilíbrio. Sim. É isso, né? Então, essa sociedade do desempenho, essa sociedade do cansaço, então, toda uma sociedade que adoece. Então, quanto mais você vê isso se aprofundando, mais fica visível também o adoecimento do sujeito, né? Das pessoas. Você abordou a questão, né, no seu tempo realmente não se falava sobre isso, e também, assim, quando eu estava na escola como aluna, né, e não como professora, a gente também não falava sobre esses assuntos, eles não estavam tão presentes, ou pelo menos invisibilizados. Meu pai quase morreu quando eu falei que ia fazer psicologia. Troço isso. Exatamente. Não era uma coisa meio assim, quase ninguém ia à terapia, a gente não falava. Hoje eu acho que fala-se, e isso é importante, falar é importante, porque dá contorno, dá margem para a gente elaborar, questionar, pensar, discutir. É importante, mas está muito longe de sair de um preconceito, de um estigma. Então, principalmente no campo do trabalho, né? O exemplo que você deu é raríssimo. O que a gente vê por aí é que muitas vezes a pessoa que adoece psiquicamente, quando ela retorna, logo depois ela é mandada embora. Sim. Ela é demitida. Ou então fica sendo olhando assim, cuidando com ele que não bate bem. Ou as pessoas não estão bem, elas vão até o fundo do poço, com medo de serem demitidas, né? Com medo de, enfim, não conseguirem uma promoção, de não, enfim, serem rebaixadas, ou, né, vistas como incompetentes, como alguém que não aguenta. Sim. Então, assim, eu acho que a gente está vivendo uma situação muito complexa, porque tem todo esse adoecimento e essa cobrança por esse sucesso, essa perfeição, esse desempenho que não acaba nunca. Consumo de bem-estar. Exatamente, né? O consumo, a pandemia e as redes sociais, tudo isso junto, misturado. Ao mesmo tempo, e aí a gente volta a um tema que a gente já trabalhou aqui, ao mesmo tempo que a gente também tem uma construção da percepção de que é isso, eu não posso sofrer. Eu não posso ter frustrações, eu não posso... Porque para ser essa pessoa do desempenho, bem nas redes sociais, feliz, blá, 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 tá todo mundo feliz, eu não. Né? Supostamente todo mundo feliz. Ninguém tá feliz. Né? E eu não. Então, também, assim, eu tenho uma resistência muito grande à frustração, a, de fato, ou quando você tem, quando você tem qualquer frustração, tô mal, né? Tô doente, péssimo, né? Exatamente. Assim, você tem visto, né, Jéssica, esse tipo de coisa acontecer, por exemplo, de você ver um adoecimento maior ou uma sensação de adoecimento maior e não de sofrimento?
Porque você vai procurar um acompanhamento, se você está sofrendo, ok, mas você não precisa estar com transtorno nenhum para isso, né? Mas eu acho que hoje o que legitima é dizer assim, eu estou com esse negócio. Então, assim, eu não vejo, né, o contrário da saúde mental, não é o transtorno mental, mas é o sofrimento, né? Então, assim, como é que você tem visto? Quer dizer, você é uma profissional que tem uma clínica muito, muito respeitada e ampla, né? Como é que você tem vivido isso? O que tem chegado para você? Quando eu falei do mal-estar e eu fiquei pensando aqui, né, enquanto a Lu falava, e com esse recorte que você me traz, o que eu pensei foi o seguinte: o mal-estar, muitas vezes, é o que lança a gente ao movimento. Né? De procurar algo que me dê prazer, um lazer, estar com amigos, socializar, diminuir a rotina de trabalho, repensar essa lógica de hiperprodutividade que a gente entra, né? Mas o mal-estar em excesso, daí o ponto do equilíbrio, né? Ele te paralisa. Você não consegue estar na vida, você não consegue trabalhar, você não consegue estar com sua família, você não consegue amar, né? Freud disse lá que a função da análise era que a pessoa amasse melhor e trabalhasse melhor. Melhor, trabalhar. Não perfeitamente, né? Eu tenho visto uma percepção maior do sofrimento das pessoas. Então, eles já chegam podendo falar desse sofrimento, tá? Pré-pandemia, me chegavam muitas pessoas já se autodiagnosticando, né? Eu estou aqui porque eu tenho TDAH, eu estou aqui porque eu tenho depressão, eu estou aqui porque eu tenho ansiedade, né? Hoje tem chegado para mim, isso também, e isso vai continuar chegando, isso não vai parar, mas por um outro viés, que eu vim aqui porque eu não estou bem, eu vim aqui porque eu estou sofrendo, eu vim aqui porque, olha, toda vez eu caio nesse lugar, né? Isso daqui se repete, né? Ou então tá tudo bem, mas eu não tô feliz. Eu tenho uma vida perfeita, mas eu não tô feliz. Né? Então, eu acho que o que vem se modificando é a percepção que as pessoas têm tido desse mal-estar. A Lu traz uma questão muito interessante, que é de falar do adoecimento da sociedade. Porque eu vou fazer uma conjectura aqui, que se a gente colocasse todos os psicólogos e psicanalistas e psiquiatras para atender toda a população, a gente não ia dar conta. Porque não se trata de oferecer atendimento, se trata de pensar a causa do adoecimento. Somos o país mais ansioso do mundo, de acordo com a OMS. Sim. Numa classificação que é anterior à pandemia, tá? De 9,7%, quase 10% da população sofre de ansiedade. Não é de graça. Não é porque cismou, não é porque acha legal, mas porque alguma coisa na nossa estrutura, né, de nação nos deixa em estado de alerta permanente, né? Assim, né? O que vai acontecer? Então, as pessoas estão sempre muito ansiosas. Mas eu acho que principalmente quem não tem acesso a esse acesso democrático ao cuidado e à saúde, esses, então, além de não saber, vivem numa ansiedade absurda e sem socorro, né? Então, só para Não, completar. É isso. Uma pesquisa mais recente do Datafolha, acho que, se eu não me engano, de agosto desse ano, trouxe o seguinte recorte, né? 80% das pessoas entrevistadas, eles reconhecem sintomas de sofrimento. Então, tem insônia, tem um pouquinho de ansiedade ao longo do dia, mas se sentem bem. Estão produzindo, estão mais felizes do que tristes, tá? Desses 20% ali que não se reconhecem bem, 13% são mulheres. Aí vem o recorte de gênero. 7% são homens. A sua clínica, se você pensar bem, a maior parte são homens ou mulheres? A maior parte. A minha clínica é extremamente atípica. Ela é majoritariamente de adolescentes e homens. Homens a minha é o contrário, mais de mulheres. Mas eu reconheço que é bem atípico. É bem atípico. Que a maior parte das clínicas, as pessoas que mais procuram são as mulheres. Sim. Né? Sim. Não é porque os homens não tenham nenhum adoecimento ou nenhum sofrimento, mas que é mais difícil de reconhecer e até dizer para ele, olha só. Não, o preconceito, o estigma em relação ao, né, ele sente muito, né, é uma coisa assim, justamente por esse preconceito, né, de quando uma pessoa chega e fala assim,
olha, eu tô sofrendo, eu não tô sabendo lidar com tal coisa, é visto como uma incapacidade do sujeito. Eu dou conta dos meus problemas, resolvo os problemas. Com essa impotência, Exatamente, exatamente. Eu já ouvi vários amigos meus assim, eu vou pro bar, bebo com os amigos, jogo futebol, vou assisto o meu time. Por isso que a pandemia ferrou tudo, porque você não podia fazer nada, aí você foi obrigada a olhar pro espelho, né? E falar, caramba, as coisas não estão boas, né? Exatamente. E aí, essa questão, você falou, né, que muitos pacientes chegam falando assim, eu tenho. Muito do que me preocupa com os adolescentes, né, que eu trabalho com os adolescentes, é que o ter vem se confundido com o ser, que é uma coisa que a gente debate muito. A Carmen levanta muito isso, né? O quanto essa linha é tênue entre você estar com alguma doença, né, algum transtorno, eu uso esse termo? Sim, com algum transtorno, enfim, e você ser aquilo, né? Então as pessoas estão, ainda mais a adolescência, que é um momento de uma construção da identidade muito forte, o quanto aquilo cola na identidade. Então a pessoa, assim, eu sou ansiosa. Mas talvez seja uma nova forma de inserção num grupo. Sim. É verdade. Não é? Na minha adolescência, era muito mais nichada, assim, quem são os emos, quem são os roqueiros, só vão se vestir de preto, né? Quem são os mais hippies. Ainda tem isso, mas eu acho que a identificação, ela começa a ter uma outra cara, que é o grupinho que se corta, é o grupinho dos deprimidos. É o grupinho que toma Ritalina. Exatamente. Então, eu acho que isso hoje acaba sendo uma nova forma de identificação. Às vezes, receber essas pessoas desse lugar é importante. E escutar ela falando desse lugar até que ela possa entender que é mais que isso, né? Sim, é para além disso. Para além disso. Mas poder falar disso é a primeira parte do processo, né? Eu acho que hoje em dia a gente tem popularizado mais o discurso sobre saúde mental. E aí, eu acho que isso me preocupa da seguinte forma. Hoje, qualquer médico vai prescrever um antidepressivo. Você leva seu filho ao pediatra, você faz uma queixa para ele e ele já vai te passar um antidepressivo. Não está nem te consultando, mas você sai com antidepressivo. A mesma coisa com ginecologia, né? E aí, o que a gente vê com isso? Começa a ter uma patologização da vida. E uma medicalização do sofrimento como se você precisasse ser anestesiada. A primeira vez que eu vi isso foi uma reportagem do Globo falando da geração analgésico. Isso tem muito tempo. Já falando dessa necessidade de anestesiar a sua dor, como se sentir dor, sofrer, fosse uma condenação, uma incompetência ou um fim de mundo. Na verdade, eu acho que a gente está falando assim, não é que a gente não possa, né, as pessoas não possam tomar, né, nenhuma medicação, mas o que você está dizendo é muito importante, porque o que a gente vê é, né, e eu sempre digo assim, poxa, psiquiatra é um médico que tem a especialização para esse tipo de medicação. Sim. Não é qualquer pessoa, porque o cara tem essa formação. Mas eu acho que essa leitura de que é um Rivotril, né? Mas eu acho que aí é que, por exemplo, nós professores ou profissionais de educação, e também eu vejo por parte dos responsáveis, dos pais e das mães, especialmente das mães, né, por motivos óbvios, muito não sabendo lidar. Em que sentido? Até que ponto eu estou alimentando isto enquanto identidade, né? E isso, de alguma forma, ali tem algum benefício, né? Uma proteção, uma recusa ao crescimento, porque crescer é doloroso, você não pode... Luto, é um luto, exatamente. Né? Até que ponto... não, olha só, isso aqui é muito... Eu preciso, né, dar esse acolhimento, essa atenção, e isso, óbvio, tem que ser visto, tem que ser escutado. E se apavoram juntos. Mas, exatamente, a gente, nós que não somos profissionais da saúde e tal, a gente que não tem esse conhecimento, a gente fica muito nessa corda bamba. Até que ponto a gente está alimentando... Sim. Ou seja, está fazendo mal, né, ajudando nesse adoecimento, ou até que ponto a gente... Não, peraí, tem que levantar, tem que segurar, tem que fazer, tem que acontecer com esse sujeito. Essa é uma linha que a gente... Eu vejo muito, assim, a gente discute muito isso nos conselhos de classe, nas reuniões, na sala dos professores, porque a gente acaba sofrendo muito junto com esses alunos, porque a gente fica muito... Gente, e aí, o que a gente faz? E aí? Não é? Como é que faz? Eu vou te perguntar como é que que isso está chegando no consultório, né? E eu vejo na escola também
essa coisa de que antigamente, né, assim, um pouco tempo atrás, a gente tinha um olhar para o adolescente de esperar que realmente tudo isso acontecesse, né? A não ser que tenha um aumento na frequência, na intensidade ou no prejuízo, Sim. você... Não, tá tudo certo, o cara tá deprimido, daqui a pouco ele não tá mais, não sei o quê. E a família entendia aquilo como uma coisa natural e conseguia lidar bem. Eu vejo agora os pais apavorados junto. Então fica o pai apavorado e os filhos mais apavorados ainda. Porque e a escola apavorada. A gente apavorada. E assim, é complicado. Então, assim, quando vai para você, né? A minha clínica é uma clínica mais de adultos, né? Eu vejo os adolescentes mais na escola. Mas você tem uma clínica bem marcada por adolescentes Sim. também, né? Então, me fala um pouquinho aí, como é que você vê essa nossa preocupação, né? O que chega para mim são, de fato, adolescentes que estão em franco sofrimento psíquico. Né? Dificilmente eles chegam numa posição preventiva. É muito difícil. Chegam medicados? Alguns chegam medicados, alguns chegam questionando se devem ser medicados e alguns chegam totalmente avessos à medicação. Aí eu acho que é muito da singularidade do sujeito e da própria relação que se faz com o que é a medicalização. Né? Alguns realmente necessitam da medicação, porque dependendo do grau de comprometimento, do grau de sofrimento, não dá margem nem para a gente trabalhar terapeuticamente, né? Então, se não está na vida, se não está na escola, que hoje é o principal local, ambiente social do adolescente, a gente só vai agravando o prejuízo, né? Mas que é um recorte tão específico falar da adolescência, né? É porque tem, de fato, ali um quadro que é normal do sofrimento do adolescente. Pois é, isso que eu estou falando. Essa linha divisória. Exato. Qual é a linha que separa o que é normal do desenvolvimento e o que já está extrapolando, se tornando patológico, né? É no 1 a 1 que a gente vai construir isso. Quais são os recursos que esse sujeito que está aqui tem para lidar com isso? Qual é o aporte que a família tem? Qual é a parceria que a gente consegue construir com a escola? Porque o trabalho, tanto com a criança quanto com o adolescente, é um trabalho que engloba todo o entorno. Né? A gente não trabalha único exclusivamente com o sujeito em sofrimento, né? Mas tem isso que é a característica da adolescência, que é estar mais vulnerável, estar mais suscetível, tá passando por um luto da infância, um luto do corpo da infância, tá tendo que se haver com N questões. E uma inundação de hormônio, de coisas, de modificações cognitivas, modificações, né, emocionais, as sociais. Cobranças, exigências de padrão, né? E sim, em parte, o ter ajuda eles a constituir o ser. Então, se eu tenho ansiedade, eu sou alguma coisa. Alguma coisa já soa. Dá um primeiro contorno, né? E aí, a aposta no trabalho terapêutico é que é possível construir outras coisas a partir disso. E não congelar, né? Não virar, aquilo virar a sua identidade, o seu reconhecimento de si mesmo, né? Sua autorreferência. É porque eu sou ansioso, porque eu sou deprimido, porque eu sou... E aí, deixar de ser é quase como se você não conseguisse saber quem sou eu, né? Eu, hein? Né? Então, assim, isso é bem complicado. E eu fico pensando, né, a gente falando sobre isso, quem tem a possibilidade de estar fazendo um trabalho desse, que pode se ressignificar. Agora, você imagina como é que está funcionando o nosso sistema de saúde para suporte à saúde mental. Tem? Eu fico desesperada, porque eu não consigo encaminhar muito não, cara. A pessoa não tem recurso. E aí você vê, assim, atendimentos que são... A gente não sabe direito de onde que vem, entendeu? Mas a gente não tem, oficialmente, eu não estou dizendo que é bom, que é ruim, mas assim, eu realmente fico na dúvida, porque assim, onde está realmente legitimado que você pode encaminhar tranquilamente, fazer troca, né? Que alguém tenha condições, ainda que ela não tenha condições financeiras, de ter esse suporte. Eu não sei como é que está por aí, né? Eu estudo religiões e religiosidades, né? E aí eu fui a um congresso CONACYR, que é um congresso nacional de história da religião, enfim, de religião, da ciência das religiões, desculpa. E
E aí foi levantado no nosso grupo, nosso GT, nosso grupo de trabalho, foi levantado muito essa questão, porque tinha um pesquisador que trabalha exatamente com isso. Qual é o viés dele? O que isso tem a ver com religião? Que muitas vezes as pessoas sem recurso vão buscar neste lugar. Sim. E aí a gente tem visto um crescimento, por exemplo, de pastores, psicólogos, né, essa formação. Então, muita gente vai buscar na transcendência, na fé, por conta da carência do serviço público, de não conseguir alcançar, por vezes você quer conhecer esta possibilidade, horário de atendimento não pode, porque trabalha, porque isso, porque mas não tem mesmo, Luciana. Não, exatamente, mesmo assim quando, aquele posto, então, às vezes a pessoa não consegue, ela está trabalhando, ela chega tarde em casa, ela tem que pegar 2 conduções, ela tem que não sei o que, ela não tem dinheiro para chegar até lá, são N motivos, o estigma, e né, muitas vezes há essa busca, né, de que este espaço cumpra este papel, né, o que sabemos que é de outra ordem, né, sem aqui, né, tirar a importância, né, do que aquilo significa e simboliza para as pessoas, mas não é este o lugar. Então tem esse viés, e aí ele fazia um estudo demonstrando isso, o quanto que pessoas intensificaram ali a partir da ausência da saúde mental mesmo, assim. Quanto elas se tornaram ainda mais frequentadoras e partícipes dessa sociabilidade por conta de problemas de saúde mental, assim, quanto isso vem crescendo. Eu acho que isso é um fator indicativo do quanto a gente está falhando em termos de saúde pública, né? Sim. A rede de apoio, a rede de atenção psicossocial, ela é um projeto incrível, né? Só que ela não consegue atender a demanda. Né? Mas é isso que eu estou falando. A gente tinha aqui, pulverizado nas unidades básicas de saúde, um serviço de apoio. Inclusive, conseguia ter, né, onde eu trabalhava, na unidade básica de saúde de Mori, e tinha psicólogo que atendia adulto, eu, e adolescente, e tinha psicólogo de criança. Tinha fonoaudiólogo. Se tinha um serviço nuclear, quer dizer, naqueles lugares que você evitava que o cara tivesse que pegar um ônibus e que tivesse... Estava ali, né? De repente aquilo tudo acabou e não voltou mais. E eu estou dizendo assim, nesse sentido, no sentido também das pessoas com grandes dificuldades de aprendizagem, que também gera, no fim das contas, problemas de autoimagem, de saúde mental, também não tem. Então, assim... E eu acho que está muito naturalizado isso. Não tem. Como é que a gente resolve? O que a gente pode fazer? Então a gente começa a dar jeito. Sim. Mas a gente precisa de mais, né? Que essa coisa possa começar a funcionar. A gente tem alguns movimentos aqui na cidade, né? Que, embora pequenos e discretos, são movimentos sólidos, né? A gente tem o serviço de psicologia da Estácio, que oferece atendimento gratuito à população, né? A gente tem algumas instituições de psicanálise aqui que oferecem atendimentos sociais, né? Mas eu estou pensando numa parcela da população que está numa vulnerabilidade tão extrema que não acessa nem esses lugares. Não, exatamente. E nem sabe. Não chega ao meu consultório. Né? Não chega ao meu consultório, não chega a Estácio, não chega às escolas de psicanálise. Porque também tem fila de espera, o cara tem, entendeu? Eu, por exemplo, eu vou te dizer que quando eu trabalhei no posto de saúde, o tempo que eu trabalhei foi a melhor escola que eu tive. Porque, assim, são coisas que você não tem acesso num consultório particular. As pessoas não vão, cara, não tem como. Elas passam por coisas que a gente realmente não sabe. Não que saúde mental seja próprio de determinada classe social. Todo mundo tem as suas dificuldades quando não tem saúde mental, né? Mas eu vejo que, assim, é uma classe muito mais desassistida, né? E, assim, o que a gente pode fazer, né? E uma classe que não pode se dar ao luxo de reconhecer o seu sofrimento psíquico. Porque tem que colocar comida na mesa. Vai encarar um tanque, para de frescura. Né? Então, a gente está falando de pessoas que, além de não acessar o serviço de saúde mental, muitas vezes não acessa também o serviço de saúde como um todo. Pessoas que não conseguem fazer exames periódicos, atividade física. São pessoas que mal têm o que comer, não fazem uma refeição completa. A gente está falando de crianças subnutridas, né? Então, o problema, ele é para muito além
muito além de só ter saúde mental, que na verdade é ter saúde como um todo realmente, né? Porque é o que você traz no início, né, da sua fala aqui hoje. Não existe um corpo saudável numa mente adoecida. Nem o contrário. Nem uma mente saudável no corpo adoecido. Então, esse recorte social, ele é de extrema importância. E eu acho que a gente está conquistando espaços com isso, a gente está podendo falar sobre isso, a gente está vendo as pessoas se preocuparem com isso, seja de uma forma ainda incipiente, né? A gente está vendo isso acontecer. Então, eu acho que a gente também, para esclarecer quem está ouvindo a gente, né? Quando é que a gente pode falar que quais são os sinais de que a sua saúde mental, né, não está indo bem e que você precisa de ajuda? Eu parto sempre do princípio que só quem pode falar do sofrimento é quem está sentindo. Né? É claro que, sim, existem marcadores. Eu tenho dias mais tristes do que dias felizes. Eu não estou conseguindo dormir. Né? Eu não estou conseguindo me alimentar. Ou, o contrário, eu estou tendo compulsão alimentar. Né? Eu acho que tudo que começa a parecer um excesso, tudo que começa a destoar, né? É claro que a sociedade vai falar não está produzindo, não está funcional. Eu não gosto desses termos de funcionalidade, de produção, porque eu acho que a gente cai nesse lugar. Eu acho que só quem pode falar do sofrimento é o sujeito. Então, muitas vezes ele está ok na vida, mas ele está sofrendo. Mas assim, é o que você falou também, né? Se a pessoa está se sentindo, né, desconfortável com ela mesma, sim, ela está com prejuízo na sua saúde mental. Mas quando a gente está preocupado com a questão de transtorno, eu acho que é isso também que você está dizendo aí, que é quando aumenta demais, quando é frequente demais, ou quando traz prejuízos, não sai mais de casa, né? Não consegue estudar, não consegue ir para a escola. Mas é poder pensar também a contemporaneidade dos sintomas. Porque há 10, 15 anos atrás, quando a gente falava em depressão, era aquela pessoa que não saía da cama e não tomava banho. É verdade. Hoje a gente quase não vê mais esse depressivo. Existe, mas numa proporção muito menor. Quem me garante que aquele workaholic que trabalha 16, 18 horas por dia não é aquele depressivo, só que o oposto. Então a gente também precisa pensar na contemporaneidade dos sintomas, de como ele se manifesta, porque ele vai acompanhando as exigências também. Eu tenho um caso assim, muito emblemático de um aluno que perdeu a mãe assim, de uma forma súbita. E a gente criou todo aquela rede, né, para dar um suporte. E esse menino, ele entrou numa de estudar que não tinha intervalo. Era ali. Ou seja, não conseguia entrar em contato com aquela dor, né? E aquilo era uma... Quer dizer, a gente estava vendo, né? E não podia dizer, olha só, meu filho vai sofrer, né? Assim, não conseguia, né? E então a gente foi acompanhando até ser possível começar a encostar nesse sofrimento, né? Então, é o que você está falando. Quando você está deprimido, se você está um deprimido clássico, é moleza, né? Eu acho que essa coisa do excesso que você trouxe aparece muito no adolescente, assim. Então, eu vejo muito isso na sala de aula, né? Então, nem tanto o excesso de estudar, mas eu vejo muito excesso, por exemplo, estudar é um problema, não tem, não. Não vejo muito isso. Mas, por exemplo, o excesso das redes sociais, o excesso de álcool e outras drogas. E o excesso de sexo. E sem essa linha divisória entre o público e o privado. Tá uma bagunça isso daí. Exatamente. Isso tem me chamado muita atenção, porque... e aqui não tem nenhum recorte moralista. Quem me conhece sabe. Quem me conhece sabe. Não tem menor recorte moralista quanto a isso. Foi adolescente, né? Com tudo que tinha direito. Com tudo que tinha direito, com todas as... Enfim... Mas o que às vezes eu fico com medo dessa coisa do papo, tô ficando velha, tô no papo da tia chata, entendeu? Na minha época, você tem que ter cuidado com isso, que é isso, é contemporaneidade. A minha época é essa, 2023, agora eu sou uma mulher de 41 anos, é isso, ponto. Mas o que eu percebo é exatamente isso, esse excesso do adolescente e, por exemplo, certos assuntos que a gente, por exemplo, em sala, com professora, em público, na verdade, a gente não
externalizava. E agora isso é dito, é feito, é publicado, né? É publicado. É um excesso. E, assim, eu vejo muito isso na sala de aula. Assim, às vezes você entra na sala de aula, é uma euforia, tá lá em cima. Na semana seguinte você chega pensando que aquilo tá lá embaixo, gente. Uma coisa que é você que tem que ficar, uou! E como ele se né? contamina. E como ele se... É contagioso, assim, chega até você também. Então tem uma coisa muito do excesso, sim, né? E aí é isso, né? Essa visão clássica que a gente tem, né? Não, então ele tá bem, tá sendo só jovem, tá sendo só adolescente. A gente precisa ter cuidado com o excesso, com a euforia, né? Com isso. E qual é o papel, né, assim, dos pais, da escola, do Estado, né? E acho que muito também no que diz respeito ao uso indiscriminado de redes sociais. Que é isso não foi o nosso primeiro episódio. Que é outro excesso, né? É ajudá-los a construir algo que vai margear isso. Porque eles saem de uma posição onde os pais dizem, vai tomar banho, agora senta aqui para fazer dever, senta aqui para comer. E quase que num estalo, olha só, mas agora você tem que dar conta disso sozinho. Então, ele é dono do corpo dele, ele é dono do que ele acessa, ele é dono de onde ele vai, mas ele tem recurso para isso? Quão organizado ele tá? Não tá. Não tá, né? E aí, será que a gente não tá falhando em ajudá-los a construir um contorno para esse novo momento, que é um né? Entre a infância e a vida adulta. E isso que você está falando é importante, porque a gente pode funcionar como um HD externo, né? Para dar justamente essa contenção. Eles precisam, eles gostam, eles se sentem protegidos quando você diz não pode. Não, isso está demais, né? Porque você vai moldando, né? Aquela visão de mundo que está muito spread, né? Então, aquela bagunça, né? Tá igual um portal do Google. Você entra ali, você vê tudo. E eu acho que isso, sim, está fazendo muita falta. Que a gente... essa visão de que a gente tem que compreender, que a gente tem que... Eu acho que a gente tem que compreender, tá? Mas essa visão do super legal que não tem que conter... Eu acho que está faltando. Você estar numa sala de aula, eu sei que você não faz isso, não. Mas a gente vê muitos relatos de pessoas assim, deixa, entendeu? Eu não vou fazer isso porque ele é livre. Ele pode... Não, gente, a gente tem uma função, a gente é o adulto da relação. Eles não estão com nada amadurecido, o cérebro só fica prontinho lá para os 25 anos. Sim. Então, assim, nesse processo, como é que você vai deixar por conta deles? É isso que você está falando, né? Quem são os adultos, os pais, os professores? Deixa, coitado. Meu Deus, coitado. E eles não saberem até onde eles podem ir e o que é de responsabilidade deles e o que não é, muitas vezes é o que causa o sofrimento psíquico. Muitos deles chegam falando disso, assim, eu tô um pouco perdido aqui de onde eu tô, né, com esse novo corpo, com essa nova voz, né, com os novos cheiros, né, com o desejar, com o ser desejado, porque de repente ele foi solto, né? E eu não sei em que momento a gente começou a achar que o amor ele não anda junto com as delimitações. Com controle, né? É porque as pessoas... O amor e a lei não são opostos. Na verdade, assim, tem essa coisa do solto. E a gente também percebe o extremo oposto disso. Sim, né? Tem. Gente, porque e o cara não cresce. É impossível você crescer se você tá ali, não é dada nenhuma autonomia e responsabilidade. Porque eu acho que essa conquista, o não é uma conquista. Sim. Não pode. Então, assim, quando você consegue entender que tem eu e tem o outro e que tem um limite... como eu falei já da outra vez, o limite é contorno, é fronteira, né? É proteção, não é necessariamente um cerceamento como as pessoas querem. Tem que dar limite. Para com esse papo. Eu fiz uma palestra uma vez sobre limite e as pessoas, já falei isso também, né? Que as pessoas falaram que eu estava ultrapassada. Porque limite é besteira, né? Os caras... Você não pode dizer não para uma criança. Vai traumatizar. Gente, trauma não é assim não, né? O limite organiza, né? Eu acho que tem algo dessa instância, assim. Mas eu concordo com o que a Lu traz, de que a gente vê excessos. Tem muito desses que não querem soltar por absolutamente nada. E isso é muito prejudicial, porque não vai construindo recursos. Eu acho que o eu vai ficando muito fragilizado, porque continua ali muito alienado aos pais,
né? Ele não consegue falar de si. Às vezes a gente pergunta algo ao adolescente, ele olha para o pai ou para a mãe responder. Ele não consegue falar por si, né? E a gente tem o extremo oposto, assim, onde um belo dia ele acordou e ele tem que dar conta de tudo sozinho. Eu penso sempre que nesse período a gente vai amparar desamparando. A gente solta uma mão e segura a outra. E vai sentindo, porque cada um é um. E cada um vai ter o seu ritmo, vai ter o seu passo. Vai responder diferente a isso, né? Eu acho que a coisa importantíssima que você está falando é essa visão da singularidade. Porque as pessoas, às vezes, têm um roteiro e um manual de instrução, né? Faz isso, faz aquilo, e você resolve daqui. Sim. Não é cada um, cada um entende do seu jeito. A gente, lógico, a gente tem teoria, tem técnica, mas ela precisa ser solta o suficiente para o sujeito poder fluir, né? E também ter uma contenção para o sujeito poder ser protegido também dele mesmo, né? Das suas fantasias. Então, assim, eu acho que a gente tá num divisor de águas muito importante. De uma visão muito funcional, como você falou, né? Muito prática. Sim. Como se você conseguisse resolver a vida de uma pessoa com, sei lá, gente, eu tô com medo disso aqui, eu resolvo isso aqui, pronto, acabou. E a causa disso tudo? Não é rapidinho, né? Até para nascer dente, você demora pelo menos 6 meses para nascer os primeiros dentinhos. Como é que você é rápido? E você levantou um ponto importante. Eu gostaria de levantar 2 coisas a partir do que vocês estão falando aqui. Que inclusive a minha próxima, estou finalizando uma, aquela pessoa, né? A produtividade. Fala mal, já reproduz aquilo. Mas eu já estou pensando na próxima pesquisa, que tem a ver com essa questão da busca pelas respostas. E que alguém te diga isso. Então, eu tenho observado muito a busca por gurus. Por pessoas que te dão respostas e dão não sei o quê. Até para eu trabalhar com questão de religião, religiosidade. Então, eu vejo muito isso, assim. Uma resistência à dúvida, ao não saber, ao não ter resposta. Porque, cara, eu não tenho essa resposta agora, eu não tenho instrumentos para ter essa resposta agora, eu não estou compreendendo agora. E a gente vai exatamente né? Sustentar a dúvida, sustentar a questão, que é uma questão, não ter respostas, né? Então, isso se tornou uma coisa assim, não consigo me haver com isso, né? Então, as pessoas vão buscar respostas prontas, né? Sim. E que alguém encaixa. E lá fora, exatamente. Ó, você vai por aqui, é isso, é aqui, faça tal coisa. Eu tenho observado bastante isso. Tô coletando um material e eu acho que assim, isso para mim tem ficado muito, muito latente. E um outro ponto que eu acho que tem a complexidade da coisa, e aí o lado historiadora falando, que ao mesmo tempo que a gente, né, tem que olhar para o indivíduo, para a singularidade, a gente está perdendo mão do coletivo, né? De que por 2 caminhos, tanto da luta coletiva, porque não adianta ficar só pegando a maçã podre, a gente precisa ir à raiz da questão, ser radical nesse sentido, da radicalidade da raiz da questão, e aí pensar nessa sociedade que adoece, e a gente só vai combater isso coletivamente. Luta individual não vai acontecer, entendeu? Então, uma resistência coletiva em relação a isso, a gente precisa pensar, enquanto sociedade, como que nós adoecemos e estamos adoecendo, esses que estão vindo, e o que nós podemos fazer em relação a isso. Então, eu acho que esses são 2 pontos que a gente precisa pensar. A questão do indivíduo, da singularidade, óbvio, cada um tem a sua história, a sua experiência, a sua vivência, a forma como lê o mundo, simboliza as coisas, ok, mas a gente pode também perder a dimensão de que uma luta, exatamente, que é uma questão coletiva. Não, e que a gente só chegou aqui porque a gente chegou juntinho, a gente só né? chegou porque chegou juntinho. E essa coisa, e uma coisa que alimenta demais, que aí né, a outra parte, uma coisa que alimenta demais é exatamente, a gente trouxe pra cá a discussão daquele livro, esqueci o nome do autor agora, desculpa, Geração do Quarto, né? Que é essa coisa, essa falsa impressão de uma rede social, social tem muito pouco, né? Então, é o indivíduo, cara com o celular dele, no quarto dele, e vai desfazendo isso que é fundamental, estruturante, que é a questão social, os laços, eles realmente serem laços sólidos, fortes, consistentes. A volta da pandemia, né? Lembra que coisa? Eu lembro que eu cheguei na escola, a gente não podia, né? Mas a gente tinha vontade de abraçar as pessoas, porque a gente estava
tanto tempo, né, isolado. Como faz falta? Quando voltou o ensino híbrido, e aí só metade da turma podia ir, e aí ficava um aluno aqui, pulava 2 carteiras. Gente, o primeiro dia daquela manhã, eu dei aula a manhã inteira com vontade de chorar. De olhar aquilo, as pessoas com medo uma das outras, né? Eu ter medo de você ter medo de mim. E você dar aula distante e aqueles espaços vazios, aquele X nas carteiras, né? Dizendo, olha, não pode chegar perto, não pode se aproximar. Eu acho que, assim, cara, aquilo foi... Como se adoeceu todo mundo, né? Exatamente, mas ao mesmo tempo poderia ter sido tão pedagógico. Eu acho que pode ser, porque a gente parou de falar da pandemia, né? A gente teve tanto horror aquilo que a gente resolveu silenciar. Vamos elaborar. Exatamente. Vamos elaborar. Eu acho que é tão pedagógico aquilo ali. Acho que mostrou tanto pra gente como a gente precisa da sociabilidade, da consolidação de laços sociais sólidos mesmo, de solidariedade, de amizade, de amor, né? Do amor. Então, e aí você falando da coisa do cotidiano, né? Do como era o nosso tempo, eu falo, e antes de começar aqui a conversa, a gente estava brincando, né? Que eu falei assim, na minha adolescência, a gente chegava no fim de semana na escola, na segunda-feira, e falava disso, falava de amor, falava dos meninos, das meninas, de quem ficou com quem, né? Na minha época eu falava ficar, né? Hoje a galera fala de automutilação, de suicídio, de remédio. Pesquisa da Sociedade Brasileira de Pediatria mostra que isso em 2016, eu acho, ou 2018, não lembro, que as buscas na internet eram por formas de emagrecimento, drogas, cyberbullying e formas de suicídio. Eu acho que merece um outro encontro para a gente falar só dos efeitos da pandemia, porque de fato, a gente não parou para pensar nisso. A gente não avaliou o pós, né? A gente está vendo. E as crianças da pandemia? As crianças que nasceram na pandemia. As crianças que tinham medo de gente que não estava de máscara. Eu recebi crianças no consultório que desenvolveram toque. Elas não davam 3 passos sem passar álcool em gel. Os pais chegavam em casa do trabalho, elas não queriam ser tocadas pelos pais. Isso não é qualquer coisa. Em contrapartida, a gente também fez um movimento, eu acho que a gente acelerou um movimento que já aconteceria, que foi de empurrar cada vez mais eles para as telas. Porque tudo era online. As aulas, as sociais, né? A gente deixava as crianças na tela para poder trabalhar. Mas a gente fez uma campanha na época, na escola e depois, que eu acho que isso vale muito para hoje. Eu sempre falo com os pais, aqui, tá com problema com tela, tá usando demais, faz jogo de tabuleiro, cara. Joga junto. Você vai ter uma interação diferente com o teu filho. Você vai ver uma outra pessoa interagindo com você, porque você tá vendo ele de uma perspectiva muito linear, né? Joga, bate papo, faz bolo junto, né? Conserta o carro junto, aí, sei lá, faz janta, faz pelo menos uma refeição por dia, todo mundo na mesa. Eu acho que a palavra de ordem é o junto. O junto. Né? Porque se habituou a cada um ficar no seu canto, com seus smartphones. Não, e junto de fato, porque também as pessoas ficam ao redor da mesa, cada um, né, ali presente. Eu vi agora no El presente ali, né? No El País saiu uma pesquisa dos adolescentes, eles vão para os encontros todos juntos, cada um com seu celular. Fica todo mundo em roda, mas ninguém ali, né? Você não está presente. Eu acho que tem uma coisa assim do individualismo e de uma visão. Eu vejo assim, antigamente a gente olhava para as questões psíquicas como uma coisa muito perigosa, de muita incompetência, né? Uma coitada, e faz terapia, Deus me livre, eu resolvo meus problemas. Agora virou o contrário, né? Você é como se a gente fosse fazer uma estatística, quase que todo mundo está doente, pelo menos entre os adolescentes. Na escola a gente vê 500 mil laudos, ou recomendações, ou profissionais que entram em contato com a gente. Não estou criticando não, mas eu fico pensando assim, será que a gente não tem o que fazer? A gente tem que ficar assistindo isso tudo? A gente saiu de um lado para o outro, né? Nesse consumo de bem-estar, a gente está consumindo mal-estar, como você estava falando, né?
Então, assim, sei lá, eu acho que a gente tá num divisor de águas de novo, né? O que fazer? O perigo também de não olhar para vocês, né? Também como gurus, né? Sim. O guru é aquele que responde. Cadê a sua responsabilidade? Como que você se implica nisso? Né? Porque também bater lá na porta. Ai, Jéssica, me diz o que eu faço. Sim. Né? Fala aí o que eu faço. Por exemplo, eu já ouvi de adolescente, né? De aluno, batendo papo, conversando, aquela coisa toda. Tipo assim, ai, não, eu não gostei da minha psicóloga, porque não sei o que ela não fazia nada. Não adiantou nada. Eu falei assim, você ficou quanto tempo? 2 meses. 2 meses indo lá e não mudou nada. Nada eu falei assim, aconteceu. Ela que tinha que botar varinha de condão. Para um adolescente, 2 meses, tem um, né? É porque o tempo ele é de uma outra ordem, ele não é cronológico. Não é cronológico. Né? Mas o adolescente, ele, em especial, tem uma urgência. Mas a gente também precisa pensar que quem sofre tem pressa. Sim. Né? Carmen, eu acho que a gente tem que continuar cobrando as políticas públicas de saúde. Vamos começar agora o nosso... né? Eu acho que se a gente vai pensar assim numa condução, eu acho que é a gente cobrar cada vez mais as políticas públicas de saúde, né? Eu acho que cada profissional ali individualmente tem como elaborar uma estratégia para atender não toda a comunidade, mas uma parcela, por que não? Na pandemia, me reuni com alguns outros colegas psicanalistas, a gente desenvolveu um projeto de atendimento online à população em extrema vulnerabilidade. A princípio, o recorte seria para profissionais da área de saúde, mas a procura começou a ser muito variada. E aí a gente foi acolhendo as demandas, né? Mas é isso. Eu sozinha, você sozinha. A gente não vai conseguir. E eu concordo com a Lu. Eu acho que a saída é pelo coletivo. A gente não vai conseguir fazer nenhum movimento significativo se não for pelo coletivo. Eu lembro que há muitos anos atrás a gente estava preocupado com um surto de meningite na cidade. Muitos anos. E não tinha vacina. Não vinha vacina, né? Porque agora a gente tem movimento anti-vacina, mas naquela época a gente adorava. Então, fizemos um movimento tão grande, nós conseguimos tantas assinaturas que a gente conseguiu aquilo ali. Mas essa mobilização que é o grande desafio que a gente tem. Sim. Nesse mundo pseudo-individualista, né? Porque a gente não é. Como é que a gente dá conta de tudo isso, né? Eu acho que a gente tá chegando, né, no finalzinho do nosso podcast com muitas reflexões. Sim. E com muitas demandas aí para frente, né? Sobre tudo isso que a gente falou, eu me lembrei muito de uma frase que uma amiga fala sempre muito, do Fen Foster, que a gente precisa estar muito com o outro e a gente está condenado à solidariedade, porque a única maneira da gente ver o que a gente não está vendo é através do olhar do outro, que tem uma perspectiva diferente. Sim. Né? Então, assim, eu quero agradecer a vocês muitíssimo pela contribuição brilhante de todas as duas. Eu vou passar a palavra para vocês, para as considerações finais. Eu acho que a gente precisa fazer mais discussões dessa natureza, talvez com recortes mais específicos, mas eu acho que a gente está num movimento em que a gente não pode deixar isso de lado. E, enfim, conto com vocês sempre para a gente continuar falando sobre isso, e deixo para vocês aí as considerações finais sobre o nosso tema de hoje. Bom, mais uma vez agradecer o convite, agradecer a possibilidade de ouvi-las. Eu sempre aprendo muito quando eu sento aqui com a Carmen, com os convidados, né, com a Jéssica aqui. Sempre a gente aprende com todo mundo, né? Você também. Tá sempre aprendendo. E aí mais um motivo para a gente ficar juntos, né? Mais um motivo para a gente, né? E eu fico muito feliz e trazer essa chamada, né? Convocar mesmo. Vamos pensar coletivamente, agir coletivamente, porque eu acho que a gente tem falado bastante, tem feito muito pouco. Sim. Né? É necessário a ação. O engajamento, gente, ninguém está dizendo aqui para grandes coisas. O engajamento no seu bairro, sim, no seu condomínio, na comunidade escolar. Participe, sim, da comunidade escolar. Não vai lá, né, só para reclamar. Exatamente. Agora está a discussão sobre o novo ensino médio. O novo ensino médio é adoecedor. Muito. Então, assim, está tendo essa discussão agora. Então, vá lá, cobre do seu parlamentar, sim, cobre do
Congresso Nacional, faça, né, a sua parte, se organize. Tem vários movimentos de bairro, de coletivos, né, com recorte de classe, gênero, raça, de religiões, não importa, né? Importa esse movimento, porque eu acho que a luta, ela também vai trazer a questão para o sujeito. Ela também é importante para o indivíduo, né? Ela é para a sociedade, mas ela também tem uma importância para o indivíduo. Então, fica aqui o meu agradecimento e a convocação. A dica. Eu agradeço pelo convite, por essa troca com vocês. Foi super agradável, a hora passou voando. Concordo com a conclusão da Lu, né? E eu quero deixar um pouco aqui também para a gente pensar que, assim, qual é a minha responsabilidade, né? Nessa desordem que eu venho me queixando. Né? Assim, o que tem meu nisso daí? Com o que eu estou pactuando com esse silêncio? Né? E aí, quem sabe, a partir daí, a gente possa começar a produzir alguma coisa. Não é um problema só do outro, né? A gente está imerso nisso também, né? Sim. Isso aí, gente. Muito obrigada a vocês e a vocês que estão nos assistindo. E aguardo vocês para o próximo Psicast.